Galera! Estamos hoje com um Papo Criptos com o André Trota, fazendo toda a análise de macroeconomia, toda a besteira, quer dizer, ou que as intervenções que os governos estão fazendo nos mercados, e queremos ver principalmente o mercado americano, que é o governo que manda no dólar, a moeda de reserva global. Fala, André, beleza? Fala, Marcelo. Fala, pessoal. Aí, mais um mês aí, vamos fazer nosso panorama macro e monetário. É isso aí. A ideia aqui é a gente fazer pelo menos uma vez por mês. O André que estuda todos os indicadores aí de economia, aí com muita pitada de escola austríaca, mas também olhando muitos dados econômicos. E depois a gente vai linkar e fazer uma análise com o Bitcoin, para a gente tentar entender aí que momento que a gente está, né? O Bitcoin. Será que vai cair mais? Será que vai ficar de lado? Será que vai subir? Então, André, vamos lá. Você tem um gráfico aí bem legal de liquidez, que ajuda, não é uma bola de cristal, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Mas esse gráfico aí, ele ajuda bastante a dar um norte, né? Uma direção. Né? Ver a liquidez, o quanto tem de dinheiro no mundo disponível e possíveis mudanças de preço no Bitcoin. Mostra aí para a gente seu gráfico aí, como que ele está atualmente. Será que está melhorando? Porque a última vez eu lembro que estava bem feia a situação. E realmente o Bitcoin caiu depois disso. Bom, compartilhando a tela aí já, né? Primeiro, nosso disclaimer aqui. Isso daqui não é uma recomendação de investimento e o gráfico não aponta para onde vai o preço do Bitcoin. A gente está observando variações e uma certa aderência da variação do preço do Bitcoin frente à variação da liquidez. Tá? Então, a gente consegue ter uma ideia de tendência. Qual a tendência dos preços? E não só do Bitcoin, mas os ativos financeiros em geral. Né? Essa última atualização, a gente tem mostrado aqui toda a nossa conversa, que a gente tem feito todo mês, né? E a liquidez, apesar de ter apontado para cima um pouco, ainda não é persistente, e a gente não consegue avaliar se realmente está revertendo. Baseado no cenário econômico, né, mundial, aí, observando os bancos centrais, ainda não dá para achar que ela realmente está revertendo. Né, os juros ainda estão subindo, o Fed ainda vai subir juros, a inflação veio alta essa semana. Né? Então, a gente pode acreditar aqui que está mantendo uma tendência e parece estar estabilizando. Né? O Bitcoin pode ter chegado ali no seu fundo ou bem próximo dele. Legal. Então, essa curva aqui vermelha seria a liquidez, que ela está projetada, né? Ela tem uma projeção teórica que até para frente, né? Vai até mais de 2023, e o preço do Bitcoin. O que eu acho legal é que ela vem fazendo, né? Você fez ela desde 2014 e sempre bateu essa liquidez. Toda vez que a liquidez sobe, o preço do Bitcoin tende a subir, e quando desce também, né? Lógico que tem uma variação ou outra, mas realmente parece existir uma relação muito forte da liquidez global, na verdade, do dólar, né? Isso aqui até me corrija, né? Aqui é a liquidez do dólar, né? O quanto tem de dólar no mundo seria... Isso mesmo, exatamente. De dólar. É a liquidez do dólar. A gente está olhando para o dólar, não é para todas as moedas globais, né? A gente está olhando para o dólar americano. E isso que influenciaria, então, tanto as bolsas americanas, acaba influenciando as bolsas globais e também ativos variáveis como o Bitcoin, certo? Isso, vamos pegar mais em cima ainda, né? O Banco Central americano influencia os outros bancos centrais. Então, como a gente está vendo uma comparação aqui, não de volume de moeda, mas assim de variação, nesse caso aqui a gente pode pegar só o dólar no global para fazer essa comparação. Muito mais fácil de montar o gráfico também. E a gente pode ver, né, que sempre que a liquidez ela dá esse pico, passa na época, né, que acontece isso, pode parecer até meio óbvio, né? Tá, aqueles momentos onde aumentou muito a injeção de dinheiro, começou o Banco Central a comprar ativo e aumentar muito a liquidez. O mercado financeiro como um todo é um dos primeiros canais por onde passa esse dinheiro novo criado. A moeda não é neutra, ela começa a afetar, então, primeiro, os ativos financeiros. Né? E estamos vendo no gráfico
comparando com o Bitcoin, mas, em geral, todo o mercado financeiro sobe nesses períodos, né? Eu achei legal de ver aqui, ó, em 2017, a liquidez começou a diminuir e logo depois o Bitcoin caiu. Aí a liquidez ela ficou baixa, praticamente ela reduziu durante o ano de 2018 e ela começou a aumentar em 2019. Não muito, mas começou a aumentar. E o Bitcoin teve ali, a gente pode até chamar talvez um rally de bear market, mas o Bitcoin subiu quase 4 vezes. Ele foi de janeiro de 2019 de 4 mil dólares para quase 15 mil dólares de janeiro a junho. Depois ele voltou a cair, e a hora que a liquidez explodiu de verdade, que foi em 2020, foi quando teve o halving do Bitcoin também, e aí todo mundo sabe o que aconteceu. O Bitcoin subiu muito, outras criptomoedas também. Então, realmente bem interessante essa análise. Eu queria fazer agora, comparar, eu fiz um gráfico aqui que ele vai em linha com o que você mostrou aí, que eu vou compartilhar aqui agora. Então, aqui, em 2018, a gente teve o último bear market do Bitcoin e os juros estavam subindo. Quando que pararam de subir juros? Foi justamente dia 31 de dezembro, a última vez que subiu. Então, olha só, a gente estava em novembro, estava aqui juros, ele subiu. Ele parou de subir em janeiro de 2019. E o que aconteceu em janeiro de 2019? Foi quando o Bitcoin começou a ter uma reação. Então, a gente vê que tem uma relação aí do preço do Bitcoin e também com a subida de juros. Olhando um pouquinho mais também, a gente vê que começou a queda. Vamos pegar a queda do S&P 500. O S&P 500, em novembro de 2018, ele também teve uma queda. Olha só, quando começou a ter uma queda, 5 de novembro, ele começou a ter uma queda e depois ele caiu mais forte. 5 de novembro. Se a gente olhar o gráfico do Bitcoin, a gente tem na mesma data, 5 de novembro. Então, a gente vê ali que ainda, num mercado onde o Fed estava subindo juros, tanto o S&P 500 quanto o Bitcoin, eles estavam caindo. E agora nós chegamos no momento atual, que inclusive aqui a gente está no momento aí de suporte, ele está batendo numa resistência, na verdade, aqui de uma linha de tendência de baixa, e está um momento aí perfeito para talvez ter uma capitulação maior, inclusive que a gente está perto ali de novembro, a gente tem uma situação mais ou menos parecida, governos ainda subindo juros, ou a gente pode ter uma subida. Na minha opinião, para ter uma subida ainda seria um rally de bear market. Agora, se cair, eu também acho bom a gente ter caixa. Agora, até que eu queria fazer um comentário, André, ver se você concorda ou não. A gente, normalmente, no ano passado, todo mundo falava que o Bitcoin ia para 100 mil dólares, 200 mil dólares. Vou até voltar para a gente aqui. Então, todo mundo falava que o Bitcoin ia para 100 mil dólares, 200 mil dólares. Só que aí, o que aconteceu? O Bitcoin corrigiu. O Bitcoin começou a cair e os juros nem tinham baixado ainda, né? Tinham rumores de que iam subir juros, mas ele ainda nem tinha subido. E o Bitcoin despencou. Então, a gente mudou. Todo mundo falava que o Bitcoin ia para 100, 200 mil dólares, ele caiu. Agora, está todo mundo falando que vai para 12, para 14 mil dólares. E eu acho assim, é lógico que a gente tem que olhar para fundamentos, para economia, mas às vezes também tem aquele coisa de momento. Quando todo mundo começa a falar uma coisa, o mercado pode responder da maneira contrária. Pode até não ser tão forte, mas eu acho que como a gente está num suporte ali, o preço do Bitcoin, a gente está praticamente no mesmo preço que estava em dezembro de 2017. Por isso que eu acho que o Bitcoin, olhando, né, para quem acredita no ativo, ele está barato. Ele pode cair mais? Pode, mas ele já está num momento aí de bastante queda, com mais de 70%. O que você acha? Caiu bastante ou ainda não? Ainda tem chão para cair muito mais? É bastante, né? Se eu tivesse sofrido essas perdas aí, eu não ia achar isso, talvez. Eu senti na pele, então para mim caiu bastante. Bom, só que não teve, aparentemente, né, e aí não sou eu que estou falando, eu vejo muito comentário, que não teve aquela capitulação final, e os mais resistentes pulando fora ainda, né? E a gente percebe que quando tem esses períodos de capitulação, são em momentos quando as taxas de juros já começam a cair, já começam a reduzir gradativamente, né?
E quando isso vem acontecendo, tem algum evento, quebra um banco, ou alguma outra coisa que gera um pânico no mercado e tudo despenca, né? Então, vamos pensar, voltando mesmo ao gráfico de liquidez, também são os períodos que a liquidez ela já começou a subir. Então, não é instantâneo. Não vai subir a liquidez, já vai subir o Bitcoin. E tem essa questão que você comentou do sentimento, né? Quando você vê esses indicadores de sentimento mostrando, esses próprios gráficos de relógio que colocam aí de fear and greed, quando está no extremo fear, ou começa a sair em capa de revista, então você percebe comentário agora com rede social, esses comentários generalizados que vai continuar despencando, normalmente isso é um sinal de reversão, né? Faz parte um pouco da análise de timing. Porém, né, ainda não teve essa capitulação final, as taxas ainda estão subindo. Então, eu prefiro pesar mais numa análise mais longa e ver realmente os sinais mais estruturados, né, os sinais mais fundamentalistas aí reverterem para depois considerar o sinal de sentimento, né? Sim, claro. E é lógico, tem a melhor estratégia que você faz, a melhor alocação é aquela que você dorme tranquilo, né? Então, cada um sabe a sua, né? Não dá para... por isso que a gente não dá recomendação de investimento. A gente fala que é a nossa opinião, mas ninguém tem bola de cristal. Eu vi um comentário, até comentei com você antes da gente gravar, algum lugar comentou, eu preciso até confirmar, mas parece que sim, o Ray Dalio, que é um dos maiores investidores, falou que o mercado vai ficar 5 anos em baixa. Eu acho até irresponsável dizer isso, porque ninguém sabe o que vai acontecer em 5 anos. Assim, eu acho até ridículo falar uma coisa dessa, né? Não, vai ficar 5 anos em baixa. Meu, em 5 anos, pode ser que o mercado suba para caramba de novo, caia de novo. Né? Eu acho assim, não dá para ter certeza. Uma coisa que nesse momento, que eu não gosto de fazer é entrar short. Porque quando a gente está no suporte, né? Pô, a gente está falando do Bitcoin, para quem gosta do Bitcoin, um ativo que a gente acha que ainda vai valorizar muito no futuro. Você shortar o ativo que já caiu 70%, ou mesmo shortar a bolsa agora, eu não acho que é uma boa ideia. Não que você tenha que abrir um long também. Qual que é a minha estratégia? Eu tenho caixa. Então, eu comecei a apostar na alta do Bitcoin, mas eu também tenho caixa. Então, se o Bitcoin cair, eu vou usar o caixa para comprar mais, eu vou acumular Bitcoin. E eu ainda faço isso com opções, né? Que eu chamei de DCA turbinado. Então, eu tenho caixa. Eu acho que agora é o momento para ter caixa. Pode ter uma crise maior, pode demorar mais tempo. É importante ter caixa. Agora, shortar agora, eu acho assim, para quem está shortando agora, eu até pergunto, viu, por que você não shortou quando estava 69 mil dólares, 40 mil dólares, 30? Eu estava shortando, eu abri uns shorts um pouco defensivos com o Bitcoin a 28 mil dólares e fechei quando estava 20. Porque aí, para mim, ainda tinha uma certa simetria. Agora, shortar um ativo que caiu 75%, ou mesmo shortar o S&P 500 agora, eu acho que não faz muito sentido. Mas, claro que cada um tem a sua estratégia, né? André, tem mais alguma coisa que você quer comentar aí do nosso Papo Criptos aí? Você acha, então, que o mercado ainda precisa ter mais paciência? Quais são suas palavras finais aí? Eu acho o que já estava comentando aí, antes de você falar, nesse momento de reversão, é difícil, você não vai acertar o fundo, né? Eu não digo nem aquele fundo mínimo do diário, mas o período assim que ele passa em fundo, né? Isso é muito difícil. Mas quando você vê os sinais reverterem mesmo, eles voltando, tá se alinhando tudo. Bom, provavelmente o preço do Bitcoin já subiu. Só que ele subiu e você tem agora muitos mais sinais positivos do que sinais negativos e uma confiança muito maior para entrar. E uma probabilidade que isso continue aumentando muito maior também. Então, assim você acaba reduzindo muito o seu risco, deixando um pouquinho na mesa
e ainda pegando a grande tendência de alta, né, que pode vir a acontecer. Mas vamos pensar nesses momentos. Vamos lá, quando foi lá, março de 2020, abril de 2020, o Bitcoin chegou a $3.000, quase $3.000. Uhum. Mas se esses sinais não tivessem virado ainda, não sei o quê, Bitcoin lá, e não virou, deixei de comprar 3.000. Mas você comprou a $10.000 e ele ainda foi a 60. Você pegou um puta retorno aí, né? Então, às vezes você consegue ter grandes ganhos aumentando sua probabilidade de acerto dessa forma e indo a favor, né, dos sinais e a tendência. Sim, exatamente. Que eu lembro também, até para completar, final de 2018, depois que o Bitcoin foi para novembro, dezembro, caiu para $3.000, tinha um monte de gente falando que ia para $2.000. $2.000, muita gente. Entendeu? E nunca aconteceu, ele nunca caiu para $2.000. Tinha um monte de gente falando que ia. Falou assim: não, ele vai cair até $2.000, depois volta a subir. Nunca mais aconteceu. Por isso que eu acho, né, o DCA faz sentido, né? Tanto o DCA normal, né, vai comprando um pouquinho todo mês, como turbinado, né, que eu tenho na Academia Derivativos, né, fazendo com opções, ele faz sentido para não ficar tentando acertar. Porque uma coisa que ficar tentando acertar a capitulação pode cair no mesmo erro do ano passado. Assim, muita gente, inclusive eu, estava falando, não, o Bitcoin, o que acontece? 2013, ele tem aquela subida parabólica, depois ele dá um crash. 2017, ele tem aquela subida parabólica. O que todo mundo falou? Não, vamos esperar a subida parabólica. Ficou todo mundo esperando. Quando chegou em novembro, ele caiu, ele começou um movimento muito estranho. Eu lembro que eu comecei a desmontar minha posição no final de novembro, eu olhei e falei assim, eu acho que não vai ter subida parabólica. Eu não vendi tudo, mas eu parei de comprar call, eu comecei a deixar caixa, porque até metade de novembro eu não tinha caixa em dólar, eu estava tudo em cripto. Eu comecei a fazer caixa, eu comecei a ficar 25% em dólar, comecei a fazer um caixa, né? Falei, bom, se já tiver acabado o bull market, pelo menos eu estou fazendo um pouco de lucro, né? Eu ainda estou posicionado em cripto, mas eu estou com lucro. Aí depois virou super ciclo, tinha gente até maio desse ano falando assim, ainda não teve em inglês, o blow off top, ainda não teve a explosão, então vai ser em dezembro de 2022. O pessoal ficou esperando esse topo, né? Mas por que eu tô falando isso? Assim como a galera ficou esperando esse topo explosivo que nunca veio, agora tá todo mundo esperando uma capitulação, né? Vai vir? Pode ser que venha, mas eu acho difícil, né? Não dá para operar com bisturi, né? Não, agora eu vou ficar totalmente parado. A hora que tiver a capitulação eu entro, né? É muito difícil acertar exatamente assim, né? O DCA é muito vantajoso isso aí. Exatamente. E DCA turbinado, melhor ainda. Você faz com opções, você continua, se cair, você acumula Bitcoin, se ficar de lado, você não perde, se ganhar, dá para ganhar muito mais que o mercado. André, muito obrigado novamente. Todo mês nós vamos fazer. Olha só, nós estamos agora gravando dia 14 de outubro. Então, no próximo mês vai ter passado já a reunião do Fed. Novembro é um mês bem decisivo. Vamos ver, galera. Vamos ver se Bitcoin vai ter capitulado ou não. Mas eu estou fazendo o DCA turbinado. Beleza? André, muito obrigado aí pelas análises, como sempre. Muito agradeço, Marcelo. Até a próxima atualização. Até. Falou, pessoal.